Bem-vindos ao Entre Carreiras, de frente com a Jéssica. Você está ouvindo o talk show que conecta a história de brasileiros ao redor do mundo. Aqui, cada episódio é um convite para descobrir diferentes trajetórias profissionais, desafios e conquistas em contextos nacionais e internacionais. Porque entre carreiras sempre existem novos caminhos e histórias sem fronteiras. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio Entre Carreiras. Hoje vamos falar sobre quem somos, onde surgiu a ideia e do que esperar desse espaço de frente com a Jéssica. E aí, eu vou convidar a minha parceira para se apresentar primeiramente. Olá, pessoal, a todos. Muito ansiosa para esse primeiro episódio, né? Meu nome é Jéssica também, mas Jéssica Gomes. A gente vai ter um pouco de conflito, né, com os nomes no começo, porque as duas Jéssicas. Mas, como eu falei, sou a Jéssica Gomes, sou psicóloga de formação, graduada no Brasil, também tenho a graduação de RH e hoje atuo como especialista de transição de carreira. E não posso deixar também aqui de me apresentar. Eu sou a Jéssica Araújo, sou psicóloga no Brasil, atuei por 14 anos na área de recursos humanos e hoje eu atuo com mulheres em relacionamentos de dupla carreira. Foi exatamente essa identificação dos nossos nichos que fez com que nós iniciássemos esse lindo projeto, o Entre Carreiras. Isso, e foi incrível, né, que como a gente se conheceu foi na comunidade do Psiterapia no exterior. Para quem não conhece, é mais que uma formação, a gente diz, né, porque é uma formação inicial de psicologia intercultural, que tem profissionais de diversos países, em especial na área de psicologia, mas a gente encontra psiquiatra, a gente encontra nutricionistas, e nessa comunidade eles fazem eventos, né, anual. A gente foi no segundo evento em Orlando, esse ano foi em Orlando, e foi assim que eu conheci a Jéssica Araújo, que ela foi uma das palestrantes, com a palestra dela sobre Dual Career, e eu me conectei logo de cara, pelo tema, pela espontaneidade dela, pelos nossos nomes, né? A gente percebeu que a gente tem muita coisa em comum aí, além do nome. E olha só, realmente foi muito bacana ter participado do evento. O PC foi um divisor de águas na minha vida, inclusive eu não posso deixar de reforçar aqui, até no meu nicho de atuação, porque muito da minha experiência de atuação fora, né, ali da psicologia, atuando mais na área organizacional, obviamente que eu acabei indo, tentando ir para uma área muito mais comum e deixando de olhar algumas experiências de vida mesmo que eu tinha para contribuir nesse ponto. E foram elas que me deram essa guinada, essa chave, e tem sido muito mais leve do que eu imaginava na minha questão de transição. E realmente nós nos conhecemos lá no evento em Orlando, e eu quero até compartilhar aqui uma forma como eu me conectei com a Jéssica, né? Porque ela disse que se conectou comigo ali na questão da palestra, mas eu me recordo que ela estava conversando com uma das mentoras, acho que foi com a Fran, e com o livro dela lá do Psi. Pegar autógrafo. E eu também fui atrás do meu autógrafo. Eu tava ali, tipo, na fila, esperando. E ela olhou pra mim e falou, tira uma foto. Eu falei, claro, vê se ficou boa. Bem espontânea. Sim, aí ela, ai, que legal, eu também sou a Jéssica. E foi assim que começou. Eu falei, gente, adorei a forma, assim, né, como... Mas, Jéssica, vê se essa foto aqui ficou boa. Não, tá ótimo, tá maravilhosa. Gente, ela não quis conferir a foto. Não importa, eu já estava com o autógrafo, estava com a foto com a Fran, eu falei, tá tudo certo. Eu acredito muito nessa espontaneidade, né, muito dessa leveza. E acho que até dessa conexão mais genuína, né, podemos dizer assim, que começou essa conexão. Com certeza. E no mês de agosto, que é o mês ali do psicólogo, eu pensei numa ação nas minhas redes sociais, no meu Instagram, para dar espaço para as mulheres falarem, né, Jéssica, de reinvenção de carreira, dos lugares de protagonismo, né, que nós vamos nos colocando, e principalmente num contexto internacional. E isso começou por causa de uma amiga de faculdade, quando eu estava em Orlando, ela falou que era interessante a gente fazer essa live e tudo, eu falei, por que não estender? Mas essa live, ela foi só um começo de um
de um sonho ali, de uma vontade que eu tive enquanto eu fui montando a palestra para o Psi, lá para o evento, de que pouco se fala sobre a carreira feminina, sobre essa carreira internacional, globalizada, seja de forma individual, ou seja de uma forma dois, né, de uma forma familiar. Dupla carreira, eu confesso que foi a primeira vez que eu ouvi, assim, alguém falando sobre o tema, então você pode se considerar uma pioneira, porque foi muito, assim, algo inovador para mim. Então, mas isso fora do país é algo muito comum, né? Fora do Brasil, esse é uma denominação, vamos dizer assim, muito comum. E eu senti muita falta disso. E aí, voltando, para não ficar muito perdido, né? Voltando pro Insta, deu certo ali a ideia. E eu falei, por que não chamar a Jéssica, né? Por essa leveza, a Jéssica Gomes, quem só estiver nos ouvindo, né? Para essa leveza, para esse lugar, para a gente explorar esses dois universos. Primeiro, sem pretensões, eu preciso confessar. Não tinha nenhuma pretensão ali de fazer uma entrevista com quem poderia. Não, eu tinha vontade de fazer um canal no YouTube, mas a ideia das lives não era selecionar alguém, mas era perceber como seria E até você mesmo se sentir, né, como você estaria nesse papel, porque tudo que a gente começa um projeto novo dá medo, dá insegurança, e então às vezes isso faz com que a gente paralise, postergue, e aos poucos, quando a gente vai se permitindo com essas pequenas ações, vai dando mais segurança, autoconfiança para a gente subir novos degraus. Né? E a nossa live foi tão leve, assim, tão gostosa, por mais que a gente tinha um roteiro, ela fluiu. Porque não tem como. E foi humana, né? Porque eu até me emocionei, assim, em determinados momentos, confesso. É verdade, realmente aconteceu. E eu lembro que a gente terminou a live e eu te mandei uma mensagem, a gente começou a se falar, e aí eu lembro que eu falei, posso compartilhar? Acho que eu falei um segredo ou uma vontade. E aí eu compartilhei com a Jéssica essa vontade de ter um canal para falar sobre carreiras, para falar sobre mulheres e para falar sobre inúmeras nuances em torno disso. E, gente, a maluca topou. Quem é mais doida, né? Adoro. Ela, assim, nem pensou, ela, claro. E, bom, eu fiquei super feliz com essa nossa parceria. Eu acho que essa leveza, eu acho que essas alternâncias, na verdade, porque a gente também não pode esquecer de uma coisa, que eu acho que faz muito sentido a gente contextualizar aqui também. Eu estou no Brasil, você está fora, então a gente tem diferenças de horários, diferenças de agenda. A gente se complementa de alguma maneira, né? As experiências. Eu sou solteira, tenho essa perspectiva da mulher solteira, você casada, você no Brasil, eu aqui nos Estados Unidos. Então a gente acaba complementando essas experiências, embora a gente também tenha algumas similaridades aí nesse caminho, né? Que você também veio do RH, eu também, junto com a psicologia. E mais, né, Gé? Eu acho que quando até compartilhei com você dessa minha vontade, eu lembro que você falou que tinha também alguma coisa ressoando dentro de você. Eu já pensei, né? Eu acho que quando a gente escuta as aulas de transição de carreira, sobre carreira com a Fran, abre muitas oportunidades, porque quando a gente se forma da faculdade de psicologia, a gente só imagina que é só clinical trabalhar em empresa, né? E parece que abriu, assim, inúmeras possibilidades dentro da minha cabeça. Então, tanto a trabalhar como mentorias ou criar podcasts. Então, gerar outros produtos, né, outros serviços. E eu pensei, por que não, né? E eu gosto de falar, eu sou uma pessoa comunicativa, espontânea, mas para esse momento eu não via isso como possível, porque tipo, é um projeto que exige muita responsabilidade, exige tempo. E eu pensei que sozinha isso não daria conta, até porque estão acontecendo outros movimentos, né, nesse momento da minha vida, nessa fase, e que eu acho que eu me sobrecarregaria. Então, era uma coisa que, se fosse acontecer, talvez a longo prazo. Só que quando você me chamou, eu vi isso como um sinal, como uma oportunidade da vida, sabe? E acho que eu não gosto de desperdiçar as oportunidades. E às vezes elas não batem duas vezes, né? Porque dá certo de você gostar da pessoa, como profissional,
admirar e vir esse convite ainda, a gente fazer um sentido esse projeto, não. É igual assim, quando o trem está passando, você tem que estar com o ticket pronto. E eu falei, é isso, eu estou no momento certo. Porque, voltando um pouquinho, eu sou formada lá da psicoterapia da comunidade na segunda turma, lá em 2022, eu estava ainda no Brasil. Então, só que eu fiquei firme alguns meses, né, na comunidade, só que estava acontecendo muita coisa na minha vida, né, essa transição de país, pandemia. Então, isso fez com que eu adiasse um pouco os meus projetos, eu não fiquei tão ativa profissionalmente, ou na comunidade, ou nas redes sociais. Então, eu tive que pausar um tempo. E agora eu retomei, e esse foi o ano, sabe? O ano que eu realmente tive esse encontro, fazer tanto tempo parte dessa comunidade, poder materializar naquele encontro, ver os profissionais, verem as coisas acontecendo, isso e dentro de mim, sem contar, né? Eu acho que eu estava nesse momento, né? Depois de 3 anos morando fora, eu falei, não, agora eu preciso cuidar dessa parte da minha vida, sabe? Então, acho que foi tudo no momento perfeito, assim. Você sabe que vai acontecer muito aqui da gente se conhecer cada vez mais, né? Da gente trocar algumas experiências pessoais, profissionais e a gente descobrindo um pouco mais sobre nós, né? Eu sobre você, você sobre mim e até nós, eu sobre eu mesmo e vice-versa. Uhum. E eu quero dizer que eu não imaginava que você conheceu a formação estando no Brasil. Eu pensei que você já estava fora. Não. Então, assim, muita coisa aconteceu. Inclusive, esse primeiro livro era para eu ter participado do primeiro livro, eu até coloquei a pesquisa, foi aprovado, porém, por causa de tudo isso que aconteceu, eu estava num outro momento, em outra fase, e eu não consegui dar conta, e é difícil falar sobre isso, porque às vezes a gente desistir de um sonho, de um projeto, não é fácil, mas aconteceu, mas aí isso tendo a oportunidade está batendo novamente na porta, sabe? Então, acho que é o momento, a fase, né, e o amadurecimento, eu precisei fazer esse movimento, respeitar, e é sobre isso. E fala. E eu quero falar sobre conexão rapidinho. Uhum. Desculpa te cortar, mas eu quero falar sobre conexão rapidinho. E olha que interessante, né? Além da gente ter tido essa afinidade uma com a outra, nós nos conectamos nesse momento de transição, porque eu comecei a minha transição de carreira no ano de 2021, resultado também da pandemia, posso dizer assim. Acho que foi um momento ali que convidou todo mundo a refletir. E quando eu saí da faculdade de psicologia, eu não me sentia pronta para clinicar. Eu estruturei toda a minha carreira na parte organizacional. Então, eu troquei, querendo ou não, um lugar muito bem estruturado por um novo lugar. Era conforto, né? Era sua área de conforto. Conforto. É de conforto mesmo, de conforto, de conhecimento, de autoridade. É um papel que você criou por anos, né? Como você era vista, porque eu percebo hoje com a transição de carreira e quando você não está mais atuando no seu país, como a gente fica com esse luto de carreira. Porque quem é a Jéssica? Olha como a gente se apresenta quando a gente está em um grupo social, né? A gente sempre se apresenta utilizando sobre a nossa carreira, quem a gente é. Mas eu sempre fui a Jéssica do RH. Você é além da Jéssica do RH, né? Então, quando eu optei por essa transição, e ela não foi uma transição, assim, eu decidi e parei de trabalhar, não foi. Foi um processo, porque eu também tinha e tenho grande respeito pela empresa e vice-versa, eles também pelo meu espaço, né, como profissional, porque eu também me construí ali dentro. Então, foi algo que eu precisei, que a gente, nós, o CNPJ e o CPF, nós tivemos que fazer com muita cautela, com muito respeito, com muito repasse, né? E eu lembro que desfazer esse sobrenome, que era a minha área de atuação, foi muito difícil, sabe? As pessoas me abordarem e eu falar, esse assunto não é mais comigo, procura a pessoa tal. Mas, ao mesmo tempo, por isso que eu queria falar para você de conexão, ao mesmo tempo que eu não migrei, eu não fui para fora, eu não posso falar que eu senti as mesmas dores de quem migrou em relação a uma carreira. Mas eu vou falar para você que foi muito difícil me refazer, assim, e me reconhecer nesse... Quem sou eu? Quem sou eu agora como
A Jéssica Araújo, a psicóloga, a consultora, né, sei lá, né, a que ajuda mulheres, a que equilibra essa comunicação. Tudo isso foi um lugar de construção e ainda é. E não tem como comparar as dores, né, Gé? É isso. Por mais as experiências e as dores são diferentes, mas não deixa de ser a sua dor. E eu acho que quando você passa por essa transição, essa crise que a gente tem de identidade com a gente mesmo, que você está redescobrindo outras vertentes que você antes desconhecia, e também de como as pessoas te olhavam, te respeitavam, né? E agora, é como se tivesse perdido tudo, porque sempre foi, o foco maior era isso, né? E eu acho tão lindo quando você abre a oportunidade, né, para explorar essas outras versões da Jéssica, né? E agora a gente está falando da Jéssica Araújo, da Jéssica Gomes, ou até das Jéssicas, né? Diversas mulheres e Jéssicas aí que existem pelo mundo, assim como nós. Adorei. Então, eu acho que essa conexão nossa faz muito sentido com as áreas de experiências, com os momentos cíclicos ali da vida. E eu, de verdade, eu acredito que nós duas temos muito a agregar e muito a trazer aí de conhecimento, de convidados, de pessoas, de relevância, de importância para tem muitas pessoas aí mundo afora, de que de fato a carreira global, e aí carreira nós também estamos falando do seu nicho, não tem como não falar, né, da carreira global, ela dá certo, independente da sua localização, né, de onde você está, e aí puxando a sardinha para o meu lado, com quem você está, né? Quem está indo com você nessa viagem, né? Eu acho muito importante. Mas falando um pouquinho mais sobre experiência, né, que você comentou, e trajetória, compartilhe um pouquinho mais, assim, dessa experiência que você teve, como que você começou no RH. Ó, vamos lá, o RH, eu não escolhi o RH. Eu vou dizer que o RH que me escolheu. Eu comecei a trabalhar com 17 anos. Então, eu era a menor aprendiz. Eu estava no meu terceiro ano e eu estava ali só para ter uma experiência. Foi um convite de uma pessoa muito especial. Mais para frente, eu penso, se eu abro isso para vocês, eu até convido. Mas vamos fazendo as revelações por camadas, com calma. E Até para dar um gostinho de quero mais, né, já. Não vai revelar tudo. olha que interessante, o RH que me escolheu, eu terminei a escola e eu precisava escolher uma formação. Eu prestei vestibular para psicologia em uma única faculdade e as outras universidades eu tentei enfermagem. E a minha primeira tentativa de formação, eu cursei enfermagem por 2 anos. 1 ano e meio. Quando eu estava começando a iniciar ali o segundo ano, olha como a minha vida é cheia de transição. Eu virei pro meu pai, porque meu pai que arcava com os meus custos, né, da faculdade. Falei, nem sei como eu vou contar isso para ele. Pai, eu não quero mais fazer enfermagem, eu quero fazer psicologia. Meu pai falou, não, tá bom, mas você tem certeza que é isso? Você não Às vai vezes, entrar e depois não dá de novo, né? Querendo ou não, ele às tava olhando. vezes, olha só como as expectativas, né? Às vezes você estava com mais pressão de mudar de área do que o seu próprio pai, né? E aí ele falou, tá bom, vai, conversa lá na faculdade, porque a gente trabalhava juntos assim, na mesma empresa. Então, naquela época, ele me deixava na faculdade e depois ia me buscar. E ele falou, bom, resolve lá na faculdade e depois você me fala. Fui, resolvi, foi rapidinho. Entrei praticamente no segundo ano, eliminei matérias, foi maravilhoso, cursei psicologia. E conforme eu ia cursando psicologia, eu fui ganhando espaço dentro da minha área de atuação. E nessa época eu já namorava, mas a gente também tinha, assim, né, conflitos no relacionamento, porque meu marido tinha uma visão. Hoje ele é meu marido, mas meu namorado da época, nós casamos. Ele tinha uma visão um pouco diferente, então eu olhava muito para minha carreira só aqui, né, só RH, gente. Brasil, nunca nada fora do Brasil. E aí que começa um pouco dessa minha trajetória também com a dupla carreira. Meu marido, ele teve uma educação e teve toda uma orientação profissional voltada
a carreira internacional. E ele construiu isso desde muito cedo. Também na mesma empresa, tá? Então, veja como foi difícil lá em 2021 para mim, e como foi difícil a minha trajetória nesses 14 anos, né? Ela foi maravilhosa. Eu cresci muito na empresa. Eu me tornei algumas, assim, referências em alguns lugares, dentro da nossa área de atuação, claro, nada fora disso. Eu sempre estudei psicologia. Então, mesmo fazendo cursos voltados para RH, eu sempre tentei me desenvolvendo um pouco também para a área clínica, porque eu sabia que em algum momento essa hora ia chegar, né? Então, lá com 18 anos, eu fiz a transição da enfermagem para psicologia. E aí, em 2021, eu virei para o meu cônjuge, a gente já era casado, a gente já morava juntos. A gente precisou administrar trabalho e casa, desses lugares, porque não vou mentir, às vezes os lugares se misturavam. E também é muito difícil, porque os dois tinham posições, né, de liderança. E a transição financeira também, eu não sei como que era, mas eu percebo que quando a gente está nesse momento de transição, a gente não vai, nossa, ser aquela profissional super requisitada, que vai ter vários ganhos. Então, até você fazer essa transição, você conquistar esse espaço, né? Tipo, às vezes o seu parceiro tem que ter um pouco de paciência nesse sentido até você construir isso, né? Esse era o meu maior medo, né? Por mais que ele sempre foi uma pessoa muito... A gente sempre conversou muito, sabe? A gente sempre apoiou muito um ou outro. Mas, assim, tem coisas que a gente acha que vai dar certo, tem coisas que a gente fica com receio. Então, foi difícil compartilhar. E aí, quando eu compartilhei, eu fiquei besta. Porque eu terminei de compartilhar chorando já, porque eu estava sofrendo muito com a minha decisão. Porque é difícil, a decisão também é difícil. Você fez a transição, né? Você saiu do Brasil para fora. É difícil também essa tomada de decisão. E foi muito difícil falar, eu gosto do que eu faço, eu não esqueço até hoje. Eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço. Mas eu não sei se eu me sinto completa. Parece uma ingratidão, né? Talvez. Há tantos anos aquilo foi tão importante para mim, agora eu vou dar as costas e abandonar. Não é que eu não sou mais feliz. Mas, foi assim, uma parte sua, né? E te fez feliz por muito tempo, mas eu acho que a gente evolui, desenvolve com o passar do tempo e tá tudo bem você querer outras coisas para sua vida. Uma coisa não anula a outra. Mas eu acho que é exatamente essa sua fala, né? Eu acho que já estava tudo tão fácil, já não tinham mais desafios, já não era uma coisa assim tão nova. Eu já estava numa posição de gestão. Já Eu não tinha sei. alcançado, né, algumas coisas. Eu sei lá, não me via ali muito tempo. Acontecia outras oportunidades, outros eventos, eu participava de outros eventos, até a convite da empresa mesmo. Eles investiram muito nessa questão minha profissional, isso foi muito bacana. Então, eu participava de networks, de cursos. E aí você começa a se conectar com outras pessoas, você vai falando, gente, não é que esse mundo é muito pequeno, mas existe um mundo muito maior. E nessa época, meu marido já tinha a carreira dele bem estabelecida a nível internacional. E eu lembro quando eu falei chorando, ele olhou para mim. Ele falou assim, não, acho que ele entendeu o que eu estava ali sentindo, mas ele trouxe uma leveza. Se não te faz mais bem, pode ir. E aí, depois que ele falou isso, pode ir, eu falei, nossa, mas com uma sensação de permissão, né? Mas eu acho que eu estava, por um lado, a gente pensa, né, de permissão, mas é exatamente isso tudo que você está dizendo, né? Como é que vão ficar as contas, como é que vai ficar a nossa relação. A gente vivia 24 horas praticamente juntos, porque a gente ia junto para o trabalho, a gente seguia no trabalho. A gente voltava para casa. E a expectativa, né, que você tem, assim, do outro, de, né, nossa, será que eu estou desagradando, talvez? Porque eu vejo esse movimento duas vezes, né, com o teu pai, quando você foi dizer que você ia trocar de curso, e agora, novamente, quando você teve, né, que, tipo, falar isso com o seu marido, com o seu esposo. Já tá virando caso de terapia, hein? Duas psicólogas é assim, gente. Sim, mas olha que importante, né? Foram dois homens que têm relevância. Tinha não, né? Eles têm relevância em momentos fundamentais da minha vida. Então, meu pai na questão de investimento e meu marido na questão da nossa construção familiar. E aí, quando ele falou aquilo para mim, nossa, foi libertador. Foi mais fácil comunicar a empresa de verdade, de coração.
que a gente já tinha todo um laço emocional, não tem como, né? O laço ali é afetivo, realmente não tem como, do que ter comunicado com o meu marido. Então, eu tive que desconstruir toda essa minha jornada para reconstruir essa jornada que ainda está sendo construída, né? Que é da psicologia, que é da dupla carreira. E esse olhar, é onde eu falei lá no começo, esse olhar não deixa de ser das mentoras do Psi, da Aldaléa, da Fran e da Rayane, porque eu também estava um pouco perdida, lembrando que eu estou falando que meu marido tem uma carreira internacional, então existem momentos que antes eu não conseguia acompanhar ele numa viagem fora, hoje eu consigo. É muita Como fazer a minha carreira funcionar desse jeito? Uhum. Então elas foram fundamentais nesse papel para eu olhar para minha história, exatamente isso que você acabou de fazer. Né, sobre falar, olha só, os movimentos que você fez lá primeiro com seu pai, as transições, e agora, recentemente, aí com o seu marido. E aí, quando eu entro nesse nicho de atuação, nessa área de atuação, não é que as coisas ficam mais fáceis, mas você fala de transição de carreira, então é quando eu, de fato, encontro o meu propósito, eu consigo falar sobre isso sem forçar, ou sem ter que só me prender à teoria. Não, eu também tenho um pouco de bagagem nesses dois lados. E né, faz muito mais sentido. Sobre a gente fazer acordos. E eu venho também da área de RH, mas o caminho é totalmente diferente, né, Jé? Porque se eu te falar que eu, com 9 anos de idade, eu já falava que eu queria ser psicóloga, até algumas crianças nem sabem o que a psicologia faz, né? Mas eu sempre fui essa criança que, eu acho que talvez por influência do meu irmão mais velho, ele sempre leu muitos livros de filosofia, e eu ficava questionando sobre os problemas sociais, sobre a vida, uma criança de 9 anos. Daí eu comecei a entrar em contato com isso e eu vi isso como uma possibilidade de profissão. Porque eu falei, nossa, é uma coisa que eu gosto de fazer e que um dia eu posso ganhar dinheiro com isso de alguma maneira, né? Então eu fui seguindo isso. Só que como eu também gostava, tinha um lado meu da parte mais administrativa, de empresa, e eu começando a pesquisar, né, quando eu estava naquela época de ensino médio e em feiras de profissões, daí eu vi que eu conseguiria unir tanto a psicologia quanto a área de empresa. E por estratégia, eu pensei em fazer a faculdade de gestão de recursos humanos primeiro, porque era um curso de 2 anos e que ia focar mais no que eu queria, que era essa parte técnica para poder me inserir no mercado de trabalho. Porque às vezes eu via as meninas que trabalhavam no RH e que fizeram faculdade comigo, elas não tinham a bagagem que eu tinha, do conhecimento tanto teórico que eu tive nos 2 anos de faculdade de RH, quanto da experiência que eu já entrei na faculdade de psicologia com. Então, por estratégia mesmo, eu optei por esse caminho. Porém, só que quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu me surpreendi, né? Eu achei que eu sempre queria organizacional. Só que quando eu comecei os estágios, a estudar mais sobre as abordagens, eu conheci um outro lado da Jéssica Gomes, que era sobre clinicar. Eu também comecei a fazer a minha terapia pessoal, nunca tinha feito. E eu comecei a fazer esse processo comigo e também, conforme você está trabalhando a si mesmo, né, você se vê também nesse papel, né, o que você poderia contribuir com as pessoas nesse sentido. Conforme eu fui entrando em contato com isso, eu acabei me apaixonando pela clínica. Aos poucos, eu acabei conciliando as duas profissões, até eu fazer o meu intercâmbio para a Irlanda. Eu sempre fui apaixonada por viagens e por explorar lugares, culturas. Minha mãe brinca que desde quando eu era pequena, ela sabia que esse momento ia chegar, de eu sair de casa e para longe mesmo, para outro país, porque eu acho que já era meu. E, enfim, mas eu já tinha viajado para fora do país algumas vezes, só que eu acho que a Irlanda, eu falo que foi o mais marcante, porque foi realmente um intercâmbio, não foi só para turistar. Apesar de ser curto, né, porque eu peguei as férias da empresa na época e eu fiz um mês de inglês, foi o meu primeiro experiência fora e sozinha. Então, quando parece que ampliou o meu olhar, assim, eu saí da bolha e eu vi outras possibilidades que eu não enxergava antes. Mudou muitas. Eu falo que viajar é mais do que você listar lugares de que você já foi.
Não é sobre isso. É claro que é incrível ter tudo isso, mas é mais do que isso, é entrar em contato com você mesma, sabe? Então, eu conheci outras Jéssicas que eu desconhecia, eu comecei a acreditar mais no meu potencial, ter mais autoconfiança, porque, enfim, eu vim de um ambiente que não fui muito estimulada nesse sentido, né? Eu fui um pouco assim, filha caçula, então você já consegue imaginar. Então, quando eu consegui romper tudo isso, fazer tudo sozinha por mim, ninguém me parou nunca mais. E aqui Você estou. foi. Fui. Quando eu voltei para o Brasil, eu queria pedir a conta da empresa e fazer intercâmbio, morar fora. Pesquisei o programa de au pair e consegui uma família no Texas, só que veio a pandemia e os consulados fecharam no Brasil. Eu não consegui tirar o meu visto. E para quem não sabe, o programa de au pair é um programa de intercâmbio que você vai cuidar de criança e você mora com essa família e tem um salário bem baixo, por sinal, mas tem um salário. E você tem essa questão de ter um lar, né, um lugar que você vai ficar. E a experiência cultural e de trabalho. Então, e o programa a idade limite é até 26 anos. Com essa espera dos consulados reabrirem por conta da pandemia, eu completei 27 anos e não foi possível. Então, eu precisei ressignificar esse sonho. E como eu já tinha pago o meu visto, quando os consulados reabriram, eu optei por um outro plano imigratório. E do Texas, que eu ia, né, para aquele programa, eu acabei optando pela Califórnia, e aqui estou. E atualmente atuo como especialista de carreira. Acho que com essa bagagem, com o conhecimento que eu tenho de RH, de psicologia, com a psicologia intercultural que a gente tem estudado, né, atualmente aí com a comunidade, e com a vivência, né, que exige isso quando a gente mora fora, vivendo na pele e com os amigos ou pessoas do meu convívio, eu vejo que a realidade do imigrante é muito delicada nesse sentido com a carreira, né? Porque muitas pessoas precisam lidar, assim como eu, do luto da carreira, porque o país que você mora exige licenças, às vezes questões de visto ou de validação de diploma, então você não pode, às vezes, atuar com a profissão que você tinha ou executava, quem você era no Brasil, então você tem que ressignificar isso e é um caminho difícil. E enquanto isso, as contas continuam vindo, né? As pessoas precisam sobreviver nesse novo país e muitas fazem subemprego, enfim, trabalham horas e horas. Então, vendo essa necessidade, eu vi essa oportunidade de poder ajudar e apoiar esses brasileiros nessa transição, de se reconectar, né, com ter mais clareza nesse caminho profissional. Isso. Eu acho que a gente tem muito para contribuir, né, nesse podcast com toda essa trajetória aí de vida. Eu acho que a gente conseguiu, assim, com a nossa experiência também, até relacionar um pouco não, acho que muito até, a nossa transição de carreira com o nome do nosso podcast. Uhum. Com Exato. o nome de carreiras, o que tudo isso, que Tá todas as no meio, né? o que essas transições, eu acho bem bacana, né, a gente parar para pensar que quando fala em transição, ela não precisa ser só de carreira, né, a transição, ela é da vida, né? Ela é movimento. Uhum. E claro que a gente vai sempre falar muito aqui da carreira, porque é um lugar que eu acho que nós mulheres lutamos por tantos anos e agora nós já temos, né? Nós conquistamos esse espaço e os homens também têm nos recebido maravilhosamente bem nesse espaço de carreira, dessa construção ao longo dos anos. Então, é onde surgem as parcerias, é onde surgem os relacionamentos, é onde a mulher quer e o homem, né? Eles querem ter a família, a carreira e os sonhos. Uhum. Eu acho que o nome representa isso, né, Gé? É esse espaço, eu gosto da palavra caminho, entre, né, que está no meio dessas escolhas, das culturas, dos diferentes países e histórias, porque entre carreiras é isso, tem vida acontecendo, tem coisas acontecendo, né? Conflitos, né? E conquistas, mudanças. Jé, eu acho que assim, faz muito sentido a gente explicar um pouquinho, né? O que os nossos ouvintes, telespectadores, seguidores, e esse nome a gente vai também construindo ao longo do tempo, podem esperar do nosso projeto, né? Daqui para frente.
A gente optou por esse formato talk show. Para quem não conhece, é um estilo entrevista. Então, mas assim, a gente não quer deixar algo enrijecido, né? Então, embora eu e a Jack tá comandando, assim, como eu vou falar, direcionando as perguntas e trazendo os convidados, e por a gente ser, né, ser a idealizadora desse projeto, a gente quer que todos os convidados se sintam muito à vontade, não só os convidados, mas os espectadores, né, curtindo, comentando, dando um feedback, né, pessoalmente para a gente, nas redes sociais ou por mensagens, a gente ama receber, mas vai ser estilo entrevista, né, então a gente sempre vai receber um convidado ou uma convidada, e trazer um pouquinho sobre essa história dessa pessoa, focando mais sobre essa trajetória profissional dela e diferentes contextos, né, países. Então a gente não quer só se prender eu que estou aqui nos Estados Unidos, a Gé está no Brasil, a gente também pensa trazer pessoas, convidados do Brasil, porque como a gente falou, existem transições não só de países, mas existem diferentes contextos aí de transições até nacionalmente falando. E contextos, né, tipo, conciliar esse papel da mulher com a carreira, a maternidade. Então, é isso. E muito legal também que essa nossa proposta talk show, ela vem num cenário diferente e num cenário que faz muito sentido com Entre Carreiras, porque é num cenário global. Uhum. E o Entre Carreiras, né, olha, o ato falho da psicóloga, psicanalista, o que eu falei, Entre Caminhos, né? Entre Carreiras é sobre caminhos que se cruzam, né? E eu acho que assim como a gente está passando a ideia para vocês de como o meu caminho e da Jéssica se cruzou, os dos nossos futuros convidados que virão e o seu que está assistindo também, escutando da onde quer que você esteja. Por aqui eu confesso de coração que, e eu quero trazer essa verdade também, né, a nossa verdade, de que haverá histórias reais, conversas, reflexões, desafios que às vezes, eu vou falar nós, né, que estamos aqui no Brasil, não temos noção, né, ou ideia, quando idealizamos uma migração ou quando nos preparamos, né, para uma carreira voltada a uma expatriação e vice-versa, né? Vocês do outro lado do mundo, e aí você, onde você está e onde os nossos ouvintes estejam também nos ouvindo, quais são esses caminhos dificultadores que também, esses obstáculos que eles encontraram para se reconstruir. E não para desanimar, né, gente, mas para fortalecer e para trazer isso, né, como a realidade, porque quando a gente encara essa realidade, a gente consegue se preparar de uma melhor maneira, né? Porque senão a gente cria expectativas, a gente vê as redes sociais. Eu passei por esse processo, né? Antes de sonhar, antes de estar vivendo nos Estados Unidos, eu sonhava anos, assim, dias, passava vendo quem estava morando aqui nos Estados Unidos, o que fazia, pesquisava tudo. Era como se eu estivesse vivendo um pouquinho dos Estados Unidos aí no Brasil. E quando você está vivendo isso na pele, é totalmente diferente, né? Então, eu acho que trazer isso é importante. Acho que eu vou dar um spoiler até do nosso próximo convidado, mas sem falar muita coisa, tá? Vou falar de uma experiência pessoal. Eu, por exemplo, quando viajo para fora, às vezes, e antes de ter estudado sobre a psicologia intercultural, né, antes de ter feito a formação, e acredito que todo turista deve fazer isso. Eu chegava no país, ficava ali na cidade uns dias. Dá para morar, dá para ficar aqui. Fácil. Me adapto, ó. Fácil. E isso aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, em alguns países aqui no Mercosul. E depois que eu estudei sobre a psicologia intercultural, quando às vezes vem esse comentário, entre meu marido, né, eu falo, não sei. Preciso pensar como que é a questão de trabalho, como é a questão de deslocamento, de clima, como são de fato, como é a população, como as coisas funcionam. E quando eu falei do spoiler da nossa próxima convidada, eu acho que ela vai, eu já falei que é ela, mas é ela mesma, né? Vai trazer um ambiente enriquecedor nessa questão de construção em um novo contexto, né?
E uma possibilidade para alguns caminhos de poucas pessoas desconhecem, né? De possibilidade de morar aqui no exterior de alguma maneira. Porque assim como você, a nossa convidada, ela teve muitas experiências, não, então, mas eu tô falando de você, teve experiências em mais de um lugar, né? E isso é algo que eu quero deixar claro, que enriquece muito, porque eu não tenho a experiência de morar fora. Eu tenho a experiência de passar dias fora. E assim como eu, não estou tendo a experiência de como está aí no Brasil, né? Então, acho que a gente se complementa de alguma maneira, falando de duas realidades assim diferentes. Bom, então eu acho que é isso. Temos mais coisas aí, minha xará, para compartilhar? Ou... Acho que está perfeito. A gente conseguiu passar tudo que a gente gostaria para vocês. E gostaria de agradecer quem está aqui até agora ouvindo a gente e esperando vocês para o próximo episódio. Mas não se esqueçam de seguir a gente aqui no canal do YouTube, seguir lá no podcast, no Spotify, dar seu like, comentar, porque isso faz muita diferença para a gente. Eu também só tenho a agradecer e dizer que será um projeto lindo. E estamos juntas. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Você ouviu mais um episódio do Entre Carreiras. Conversas reais, trajetórias diversas e aprendizados de quem vive a carreira além das fronteiras. E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, deixar seu like, compartilhar e seguir nosso podcast no Spotify e acompanhar nossos próximos convidados. Até o próximo episódio. De frente com a Jéssica.